Boa tarde, muito obrigado a todos pela vossa presença. Eu estou aqui um bocadinho com as orelhas a arder, depois daquilo que disse o António Barreto, que ele fez este terceiro número da 21 ter opinião. Vou só contar muito brevemente um ou dois aspectos sobre as opções que levaram a fazer este número desta forma. Nós temos, eu também devo prestar esse tributo, nós temos um conselho editorial com quem se discute os temas do ano, e foi nesse conselho editorial, março, abril, não sei exatamente quando é que foi a reunião, chegámos à conclusão que tínhamos que tentar tratar o tema da Europa de acordo com ângulos, não são os ângulos do dia-a-dia, os ângulos da urgência, os ângulos dos estados jornais da noite e dos jornais do dia. E foi isso que de alguma forma se procura fazer através destes artigos que têm, e aquilo que eu achei muito interessante, eles não são, às vezes não eram exatamente aquilo que eu tinha pensado que eles iam ser, saíram um bocadinho diferentes, quase sempre a melhor, os autores quase sempre me surpreenderam de forma muito positiva. Devo dizer que um daqueles que me surpreendeu de forma mais positiva, apesar de ter violado todas as regras de tamanho para esta edição, é de longe o artigo mais longo desta edição, é o artigo do Jorge Calado, que é um artigo surpreendente, é o artigo maior, mas que talvez muitos se lê com maior facilidade. É um talento especial que ele tem, gostei imenso de poder ter colaborado não no primeiro ano, outra vez no segundo ano e novamente neste terceiro ano, com colaborações muitíssimo diferentes a qualquer um dos anos. Eu também, enfim, eu sei que pessoas com quem eu troquei opiniões duvidaram muito cada vez que publicasse um artigo do Eurocético, mas eu achei interessante e quiseram os acasos da história que entre ele me enviar o artigo ser publicado, ele ter fundado um partido, fundou um partido em Inglaterra, um partido eurocético de centro-esquerda, o que não deixa de ser curioso. Ele já tinha sido fundador de um partido eurocético, só que depois tinha-se zangado com esse partido, o United Kingdom Independence Party, que se tornou uma coisa um bocadinho diferente, mas eu acho que aqui o fundamental é conhecer os argumentos, são pouco conhecidos em Portugal. E depois encontrei visões muito variadas. As crónicas, por exemplo, que partem do estudo de Mateus, dão perspectivas, nomeadamente, por exemplo, a crónica do Jacinto Lucas Pires, perspectivas que nos deixam assim quase com o cara à banda, como é que ele foi capaz de tirar isto daquelas, não sei, 350 páginas, só ver, tem o estudo de Mateus, ou mais, não sei quantas coisas tem. Portanto, penso que no fim do dia temos aqui algumas coisas que nos ajudam a fazer aquilo que foi de alguma forma a encomenda que a Fundação me fez há 3 anos, me renovou o ano passado e me renovou este ano, que é entregar às pessoas um produto de consumo atraente, mas lento, tanto como o António dizia, algo que ajude a pensar mais do que ter conclusões, que tenha perspectivas diferentes, que podem às vezes ser complementares, mas podem também às vezes ser controversas e antagónicas, e que tenha uma ligação à atualidade sem ser prisioneira dessa atualidade. Há, por exemplo, um artigo, que aliás já proporcionou uma entrevista ao seu autor na SIC Notícias no sábado passado, que era um artigo que, enfim, quando foi encomendado, eu não sabia que ele se ia tornar de repente tão atual no momento presente. É um artigo sobre a reforma do Estado na Suécia. Portanto, é um artigo que nos explica como é que os suecos fizeram ao longo de uns 20 anos, como é que fizeram com consenso, como é que fizeram com incentivos, mais do que provavelmente com leis de cima para baixo, e portanto, como é que eles fizeram isso? Mesmo na zona que não é a zona da Europa, que é a zona do tema do ano, há outros artigos que também no momento em que, por exemplo, estavam a ser pedidos, eu não sabia que eles iam tornar tão atuais. Por exemplo, há um artigo sobre o problema dos incêndios, que quando foi encomendado não tinha havido um pior verão de incêndios dos últimos, não sei se 7 ou 8 anos. Acabou por ser um artigo que se tornou atual por isso. Há outros artigos que eu acho que merecem uma atenção, que eu não vou falar de todos, é impossível, mas que merecem sempre uma atenção especial. Por exemplo, há um artigo que eu achei muito interessante, surpreendeu-me, porque não foi exatamente o que eu tinha pedido ao autor, mas depois o artigo é muito interessante, que é o primeiro artigo que abre a segunda parte da revista, que é sobre porque é que Portugal não cresce.
ou não cresceu nos últimos 12 anos, e a culpa que o financiamento, a forma como os bancos financiaram a economia, pode ter nisso. É uma perspectiva que raramente se fala. Fala-se muito do que o Estado fez ou não fez, não se fala-se pouco do que é que os agentes económicos, neste caso o sistema bancário, fez ou não fizeram para permitir que a economia crescesse. Aqui há um artigo que é também uma grande atualidade, tal como já o ano passado tinha sido o artigo que Pedro Barros fez. No passado tinha sido sobre um problema que também não se imaginava que ia acontecer, que era o problema do relacionamento com a saúde. Este ano ele foi olhar para o impacto que a crise terá tido nos sistemas de saúde, e é um artigo que, ao contrário, às vezes, muito do discurso dominante, é um artigo que, olhando friamente e academicamente, de uma forma muito sistemática, para todos os indicadores, chega à conclusão que o nosso sistema se tem portado bem. Acho que ele tentou dizer isso no livro, mas é a leitura que eu chego. Eu posso fazer o livro, sou mais jornalista, mas sou jornalista, estou cá para isso. Portanto, acho que o livro, no fundo, é um bocadinho isso. O outro aspecto que eu gostava de destacar foi a ousadia, eu acho que de alguma forma foi uma ousadia, de pegar nesta revista e fazer aquilo que é seguramente o primeiro caso em Portugal, de uma publicação toda ilustrada com fotografias tiradas de uma rede social, que é o Instagram. Já me disseram que se calhar é até no mundo, mas eu isso não tenho essa audácia de dizer. Portanto, eu não conheço, mas enfim, como só conheço uma ínfima parte do que se publica no mundo, não posso dizer uma coisa dessas. Porquê que há uma ousadia? Primeiro, porque não era fácil fazer. Como é que eu vou? Aquilo é uma rede, todos os dias são acrescentadas milhões de fotografias, não sei os números exatos, mas são acrescentadas à rede permanentemente. Eu pessoalmente acrescento 2 ou 3 por semana, por exemplo. Às vezes 2 ou 3 por dia, numa altura em que a pessoa está mais entusiasmada. Portanto, e há uma quantidade imensa de material. Como é que se selecionava isto? Bem, eu aqui tive sorte. Tive sorte porque encontrei uma pessoa que está aqui presente, que é o Luís Milheu, que também é um Instagramer, portanto, uma pessoa que utiliza o Instagram. Para quem não sabe o Instagram, já agora vou ouvir aqui algumas pessoas que talvez não saibam o que é o Instagram. O Instagram é uma aplicação. A aplicação são aqueles programas feitos para estes microcomputadores que também são telemóveis, que, a partir das fotografias tiradas pelos próprios telemóveis, mas também pode ser de outras, mas o que tem graça é quando são as fotografias tiradas pelos telemóveis, têm um tratamento muito básico dessas imagens e depois permitem que elas sejam partilhadas numa rede, que é uma rede social, como as outras redes sociais que existem. Foi criado alguns miúdos que se tornaram multimilionários, que venderam, salvo ao Facebook, aos donos do Facebook, não estou a dizer, estão ali a dizer que sim, foi ao Facebook, e pronto, é uma coisa muito simples e muito eficaz. Mas como selecionar aqui? Portanto, o Luís fê-lo de forma que eu acho que é particularmente feliz, quer pela seleção que fez, quer pelo casamento entre as imagens e o texto. Acho que funciona muitíssimo bem, inclusive nas relações mais surpreendentes, menos previsíveis, às vezes. Quer dizer, porque isto permite uma liberdade. Eu acho que a própria liberdade do Instagram e a liberdade da revista e a liberdade da edição permitiu que nós fizéssemos aquilo que evidentemente não se faz no fotojornalismo tradicional, que é ilustrar os textos. Isto não são apenas ilustrações, é um bocadinho mais do que isso, há quase uma reflexão das imagens a propósito daqueles textos. Por fim, e aqui faço uma pequena correção ao António, utilizando o princípio de que tudo era para ser feito com telemóvel, a capa é do Jorge Colombo, mas não é com o Instagram. Portanto, é uma outra técnica, também é com uma aplicação, também é feito com telemóvel, mas ele não fotografa. Ele faz os desenhos com a ponta do dedo no telemóvel. É um bocado incrível como é que ele consegue fazer com a ponta do dedo aquele desenho, mas consegue. E portanto, é um programa salveiro chamado Brush, portanto, pincéis, que custa para aí menos de €1, qualquer pessoa pode comprar, não tem o talento do Jorge Colombo para fazer o mesmo, não é? Para fazer este tipo de ilustração. Eu não sei se eu trabalhasse ainda na redação do jornal, se me deixariam fazer uma coisa destas. Os fotógrafos, os fotojornalistas devem ficar um bocadinho zangados, provavelmente, com isto. Mas eu acho que isto é um caminho que vai ser percorrido. Portanto, que já está a ser percorrido. E talvez, se há alguma coisa que acabou por faltar, tudo aquilo que eu gostava de ter neste número, algumas coisas que não tenho, não foi possível ter tudo. Mas aquilo que eu sinto mais falta é que eu tentei ter algum artigo que refletisse de uma forma um pouco mais profunda sobre este novo fenómeno da fotografia, não apenas da fotografia digital,
mas da fotografia de telemóvel e de como isso está a ser também já hoje utilizado por grandes fotógrafos como um veículo diferente e novo. Infelizmente não foi possível ter esse artigo. Um dia destes não necessita de aparecer um artigo desses e, portanto, vamos poder falar sobre isso. Mas acho que já me estou a alongar um bocadinho, a conversa hoje é para explanar e a Graça Franca, quem eu tenho todo o gosto de passar a palavra, agradecendo pela sua presença. Eu passei boa parte da minha vida a ler temas sobre a Europa e coisas económicas sobre a Europa e artigos sobre a Europa e acho que este artigo foi um dos que mais me surpreendeu. Diria mesmo se alguém conseguisse ignorar quem era Jorge Calado e o lesse numa perspectiva independente de quem é o autor, concluiria no final o seguinte: mas quem é este intelectual que faz imensa falta ao país? Onde é que a Fundação foi descobrir? Porque a escrita sobre a Europa que está aqui é tão nova, é tão desconcertante, é tão diferente, que nos parece vinda de um outro mundo de intelectuais a que nós estamos habituados. Eu também devo confessar que sou de uma escola que aprendeu a ver a Europa e a preparar as negociações de adesão, muito influenciado pela linha francófona. E quando cheguei ao final deste texto, que eu li aos solavancos, entre o nunca pensei nisto, concordo, discordo, não deve ser bem assim, e outra vez nunca pensei nisto, concordo, discordo, não deve ser bem assim. E assim fui andando até o final, e no final confrontei-me com uma frase que me fez pensar porque é que a Fundação me tinha convidado a mim para fazer esta conversa. No texto que a Fundação me tinha pedido, eu terminava a dizer que o sítio onde me senti mais europeia foi nos Estados Unidos, quando vivi lá durante alguns meses. E o sítio onde me senti mais estrangeira foi durante os anos que vivi em Bruxelas. E aí sim senti-me verdadeiramente portuguesa, ou sulista, digamos, ao contrário da minha visão dos Estados Unidos, que era de ser claramente de uma outra cultura. Mas no final, a frase final é: gostava de ter coragem para me sentir também americano. E eu começava por esta frase, porque eu também, há uma duplicidade aqui, há um ser europeu e ser americano, e porque a coragem para assumir isso? Há várias razões. Desculpe-me. Nós vamos falar e tentar ter, porque não conseguimos ver a assistência. A luz é tão forte. E a luz é horrorosa aqui. Vamos ficar sobre os Para explicar alguma coisa, tenho a dizer que a minha matriz de pensamento é fundamentalmente anglo-saxónica. Sem eu saber porquê, quer dizer, porque eu nasci no século passado, há 7 décadas e meia, e depois, quando fui estudante e tudo isso, e novo, a gente viajava muito pouco, era caro, não havia dinheiro, e lembro-me, quando vou para a Inglaterra para o doutorado, em 1966, eu nunca tinha ido à Inglaterra. Já tinha ido a Paris uma vez, tinha ido uma vez e dessa vez também fui a Amsterdão, e tinha ido uma vez também a Madrid, e era praticamente a minha experiência internacional. E chego, fui à Inglaterra à noite, num voo noturno, naquela altura eram mais baratos, e cheguei a Oxford, onde eu ia, eram 2 da manhã. E lembro de chegar ao meu quarto, no college em Oxford, levava 2 malas enormes cheias de livros, julgava que era preciso levar livros para lá, uma espécie de levar as queijadas para cima. Pus as malas no chão, lembro perfeitamente, e suspirei de alívio e disse que para mim mesmo, estou finalmente em casa. E de facto, não sei o que é, praticamente não tinha falado com ninguém, talvez tinha falado com o táxi que me levou da estação do comboio até ao colégio, tinha falado ao porteiro que estremunhasse depois de eu tocar várias vezes, veio abrir
com o botão e me deu a chave para o meu quarto, mas senti-me de facto em casa e depois percebi que de facto, quer dizer, aquela maneira de pensar tinha muito a ver comigo próprio. Claro que foram os melhores anos da minha vida e praticamente tudo quanto eu aprendi vem dali. Claro que toda a minha formação era fundamentalmente gálica, França, a literatura francesa, o cinema francês, etc. Era tudo isso que eu gostava. E, portanto, foi uma revolução. E depois, mais tarde, uns anos mais tarde, já no final dos anos 70, princípio dos anos 80, passo temporadas nos Estados Unidos, quando comecei a ensinar na Universidade de Cornell. E porquê que eu gostava muito dos anglo-saxónicos? Por causa da vivacidade das conversas e estamos sempre a pôr em questão, digamos, aquilo em que a gente acreditava. E há uma coisa que eu não sei se refiro isso aqui, acho que não, mas, por exemplo, na Oxford Union, na Associação de Estudantes da Universidade de Oxford, desculpe estar a derivar, mas isto explica tudo. Havia aqueles debates e aquilo era fantástico, porque as pessoas, os alunos, não é, iam defender o oposto daquilo em que acreditavam. Portanto, era um debate em que a pessoa ia propor uma coisa que não acreditava e depois defendia o ponto de vista oposto ao seu com unhas e dentes. E algumas vezes ganhava, outras vezes perdia. E este raciocínio contraditório, que é extraordinariamente científico, porque a ciência, eu sou cientista de formação e de convicção, a ciência é fundamentalmente isso. A gente, quando descobre uma coisa, não fica contente por descobrir, vai a tentar provar que está errado. E, portanto, essa é que é a atitude científica. E, portanto, eu vi naquela maneira que os anglo-saxónicos têm de pensar, de argumentar e de resolver os problemas, que eu me identificava com aquilo, para perceber essa minha afinidade. Porque é que eu gostava de ser americano, ter essa coragem? Bem, quando o Zé Manel me contactou para eu escrever, eu sempre fiquei assim um bocado admirado, porque nunca tinha pensado que poderia escrever sobre a Europa. Eu conheço razoavelmente muitos países da Europa, vivi algum tempo em vários deles, e também vivia nos Estados Unidos. E, portanto, com esta história de estar fora, como a Graça disse, não é? De estar nos Estados Unidos, estar em países europeus, dá-nos uma perspectiva cubista que tem muito a ver com a realidade. Num outro texto aqui desta revista, Dom Manuel Clemente diz que só nos conhecemos pela visão dos outros. Eu disse, quando se está nos Estados Unidos e olha para a Europa. Mas podemos ver os Estados Unidos como um filho da Europa, ou seja, pode um europeu olhar para os Estados Unidos como a Europa faz 50 anos, tem 50 anos, não é? Com aquela postura de quase uma certa inveja, mas simultaneamente uma certa projeção. Tomara eu ser como ele hoje é. Pois, aliás, eu às vezes sou provocatório e escrevo coisas em que próprio não acredito, mas é para desafiar o leitor. Mas eu acho, quer dizer, que a União Europeia é um falhanço, pelo menos no estado em que estamos, mas não faz mal porque a União Europeia já foi feita, não é? E foi feita em 1776 nos Estados Unidos da América. Aquilo é que é a União Europeia. Ainda hoje eu sinto isso, não é? Porque vejo, falo, a maior parte das pessoas, numa reunião e tal, quase ninguém é genuinamente americano. São os verdadeiros americanos. Só que eles são os Native Americans, que são os índios, não é? Toda a gente veio ou da Suécia, ou da Rússia, ou da Grécia, ou da Itália, ou de Portugal, etc. Desses países todos, não é? Alguns até relativamente há pouco tempo, não é? Outros são imigrantes, foram os primeiros, outros foram os pais que imigraram, os avós, não é? Que estão lá, tudo isso. E aquilo que me impressiona, no bom sentido, eu gostaria que a nossa Europa fosse assim, mas não é, e não acredito
nascer, é que eles se sentem fundamentalmente americanos. São muito orgulhosos, fazem as marchas todas pela Quinta Avenida, St. Patrick's Parade para os irlandeses, marcha dos gregos, etc. Tudo isso. Então, são muito orgulhosos das suas tradições e das suas origens, mas são fundamentalmente americanos. Eu acho que nós, eu não estou só a falar dos portugueses, não é? Na Europa não nos sentimos europeus. Eu acho que quando se atravessa o oceano, eles adquirem determinadas qualidades e perdem o egoísmo, que eu acho que é uma qualidade muito feita na Europa. O egoísmo. Há também neste E a texto... inveja, é outra coisa que eles não sabem. A inveja, porque não são mais portugueses. Isso aí são os portugueses, não é? Não sei, o egoísmo e a inveja são genericamente europeus. Ou são... Eu acho que os portugueses são particularmente invejosos. Os anglo-saxónicos não são, os americanos muito menos. Quer dizer, quando uma pessoa tem sucesso, ficam todos contentes. Se o outro tem sucesso, ele também pode ter. O outro não é melhor que ele, ou ela, isso não se aplica a Portugal. Uma pessoa se distingue, quer dizer, ficam logo os colegas todos a ver as unhas e tal, o que é que eu vou fazer para treinar? Não sei como avançar na conversa. Mas passa aqui uma outra coisa, que é uma espécie de nostalgia. Já fomos melhores e já fomos mais solidários. Estamos-nos a deteriorar enquanto fervilha a juventude americana e a força americana e certo, o tal fascínio do filme que se está a realizar extraordinariamente e que nós já não temos energia para seguir. Em contrapartida, nós temos aquela nostalgia de olhar para nós mesmos e pensarmos, de facto, nós já fomos melhores. Eu acho que sim, que já fomos melhores, porque tivemos qualidades com o tempo, não é? Quer dizer, as pessoas não é muito cedo, eu também já fui melhor do que sou hoje. Acho que sim, que havia uma solidariedade que hoje não existe. Havia determinados valores, havia estatistas, assim como os americanos tiveram os mais fundadores, os grandes, o Benjamin Franklin, o Thomas Jefferson, o George Washington, para citar três deles, nós na Europa tivemos os Schumann, o Adenauer e essa gente toda, não é? Há relativamente pouco tempo, meio século, não é? Mas hoje não há ninguém assim, quer dizer, nem sequer temos um Obama, não é? Na Europa. Em contrapartida, temos alguns protótipos do certo colonialismo. Pois, a Europa é bonita, ainda continua a ser sedutora, e tanto assim que, quer dizer, que há muita gente que quer ainda participar na Europa e muitos imigrantes, etc., que querem resolver os seus problemas. Eu acho que a Europa se devia esvaziar completamente e então deixar entrar essa gente toda e talvez eles conseguissem fazer a nova Europa. Ou seja, se abrirmos totalmente, mesmo nos Estados Unidos, houve aquele muro luminoso construído com o México, não é? Mas se abrirmos as portas em Lampedusa totalmente, ou se casarmos finalmente se cumprirmos a promessa de casamento com a Turquia, vamos ficar mais europeus. É possível isso? Não, eu acho que não está, nem que as coisas estão, a gente tem de tratar de quem cá está. Devemos preparar, eu acho que a Europa também, o futuro é mau, há várias razões, por exemplo, a natalidade, não é? Na América é muito melhor, e portanto mesmo o sistema social não é sustentável com uma diminuição acentuada da população ativa e com, digamos, a esperança de vida cada vez melhor. Portanto, precisamos de gente fora, nitidamente. Conseguimos acolhê-los, integrá-los, aceitar essa mudança. Evidentemente que isso tem de ser, eu gostaria da palavra controlar, não se pode abrir agora de repente, porque depois, mas eu lembro-me que das preocupações a seguir ao 25 de Abril, várias preocupações de várias naturezas, e lembro perfeitamente de haver uma preocupação que era, bem, não sei quantos retornados, que era assim que se chamavam, de África, 1 milhão ou 800 mil, quer dizer, um país pequeno,
com 10 milhões, a população vai aumentar 10% assim, no intervalo de tempo de um ano ou dois, e é de facto uma modificação brutal, e toda a gente julgava que, mesmo economicamente, o país não aguentaria, as escolas não aguentariam, os hospitais não aguentariam, a economia não aguentaria. E no entanto, verificou-se que eles até foram, digamos, uma riqueza, não é? De maneira que, mas isso tem de ser estudado, eu não sou economista, eu não sou especialista em ciências mas essa das finanças. Esse egoísmo crescente, ou esse fazer contas em que nós estamos metidos, não é? Ao contrário de partilharmos aquelas utopias iniciais da criação da... Deixou de se discutir essas utopias e os grandes problemas. Quer dizer, a gente agora, a Europa é mixordiça, coisa miúda, não é? Ainda há dias, não é? Foi publicado aquele relatório que levou não sei quantos, 3 ou 4 anos, sobre os autocolismos, não é? De 120 páginas para saber qual é o tamanho ideal de um autocolismo. Eu lembro que há uns anos atrás, em Inglaterra, quer dizer, a celeuma que houve com a definição, quer dizer, que vinha da Europa, o que era uma salsicha e o que não era uma salsicha. Portanto, quando a gente está na Inglaterra e vai lá ao butcher, ao talho, não é? E quer salsichas, quer dizer, mas a Europa decidiu aquilo não são salsichas, para ser salsichas deve ter, não sei, 30% do porco, mais 20% de gordura não sei o quê, mais 15,6% não sei o quê, porque se não tiver estas percentagens já não é uma salsicha. Ora, quando há problemas tão grandes como este, lâmpadas, etc., que não são discutidos, eu não percebo que é que nós todos estamos a pagar para aquela burocracia que só se alimenta de mais burocracia. Aliás, quer dizer, há um exemplo, eu tive numa outra vertente durante o último ano ou dois a pensar sobre limites de ciência, que é um livro que andei a escrever e que felizmente já consegui acabar. E nos limites de ciência também incluo, digamos, os perigos que a ciência tem. E há algumas coisas, a gente está todos anos habituados a falar dos perigos do nuclear, mas hoje em dia, por exemplo, os perigos das chamadas nanotécnicas e os perigos da inteligência artificial. E vai ser possível, há quem diga dentro de 10 anos ou 20, outros dizem que vai ser 50 anos ou mais, mas vai ser possível criar nanomáquinas, quer dizer, são coisas microscópicas, pouco mais maiores do que uma bactéria, às vezes até mais pequenas, que se vão replicar, quer dizer, automaticamente têm esse poder, quer dizer, vão usar a energia do ambiente e as matérias-primas do ambiente, nomeadamente carbono, coisas vivas, e depois podem destruir completamente a vida na Terra. Vão se multiplicar, a gente não consegue, é uma praga, quer dizer, que a humanidade não vai conseguir controlar, e vão destruir todas as florestas e todos os animais. E isso é possível. Eu vejo, quer dizer, a União Europeia e a burocracia europeia e a mania da burocracia, que é uma coisa que herdámos dos franceses e das leis napoleónicas para tudo e mais alguma coisa. Vejo que aquilo é uma máquina que se gera a si própria e que se multiplica. E a energia e o tempo e o dinheiro vai nisso. Há neste seu artigo claramente uma preferência pela Grã-Bretanha, no sentido do papel da Grã-Bretanha, lamenta-se, a Grã-Bretanha está na sua origem, e depois parece que a crítica mais positiva também da Grã-Bretanha contra essas máquinas instaladas. Dos países nórdicos também não. Dos países nórdicos também. Isso significa que a Grã-Bretanha está simultaneamente com o pé dentro e com o pé fora. Mas tem, aliás, por dois pés. Mas neste momento tem quase os dois pezinhos fora. Cameron Vamos ter um referendo e tal. A senhora está a exigir primeiro o dinheiro. O que é melhor para a Europa? Que saia, que fique, que entre totalmente depois dos pés, que aumente a influência? Eu
há 20 ou 30 anos achava, quer dizer, que era impensável construir uma Europa sem a Grã-Bretanha. Hoje acho que talvez seja melhor para a Grã-Bretanha sair, e de facto referi o que se der aqui, muitas daquelas coisas já conhecia, que era os livros ingleses e a imprensa inglesa, e que talvez isso seja uma chicotada para a Europa acordar e mudar um bocado o rumo, pelo menos é uma esperança. É uma esperança pequenina. Uma das coisas mais controversas é a definição da violência como característica do continente europeu. Se pensarmos em cidades como o Japão, as mangas japonesas, as intervenções dos próprios soldados, a prática dos soldados quando estiveram fora do Japão durante a guerra, não é um bocadinho excessivo considerar que a violência na gênese da Europa é mais marcante que noutras sociedades. E em que medida a paz pode ser a forma de sublimar essa violência? E a grande utopia do futuro também. Assim como esteve no início, poder estar. Essa é a ideia admirável que está na base da criação da Europa, quer dizer, não foi, através da economia, da comunidade europeia do carvão e do aço, etc., da energia, mas isso era mais o contexto, mas era para ver se juntavam os eternos inimigos, que eram a França e a Alemanha, que estavam constantemente em guerra, mas de facto não há mais nenhum continente onde houvesse tantas guerras, ainda hoje em dia, quer dizer, as guerras do Kosovo e tudo isso, lembra-se disso, foi há pouco tempo, e não estamos livres de voltar a ver esse tipo de guerras. Eu não vejo isso, por exemplo, na América do Sul, não vejo na Ásia um bocado, mas também, quer dizer, é preciso também ver qual é a população da Ásia. Mas os períodos de guerra, quer dizer, praticamente a gente nunca esteve em paz completa naquilo que se chama o continente europeu. De facto, houve a formação da criação desta Europa moderna, hoje a União Europeia, quer dizer, apaziguou um bocado as coisas, mas acho que é temporariamente. Sempre é uma temporalidade, ou seja, sente-se um bocadinho como Adriano Moreira, que ao reforço do racismo acho que sim, pode voltar a ser. E veja com esta crise do euro, todas as animosidades novamente contra a Alemanha, etc., na Grécia e não só, não é? Quer dizer, para cá a gente tem que pensar, a senhora Merkel é o papão, não é? O papoa, o calor feminino. O professor considera que a religião é uma herança não particularmente marcante. Diz mesmo que a Europa precedeu Cristo e Maomé e, enfim, depois o cristianismo, uma espécie de autoconforto de religiões universais. Contudo, o filho, digamos, da América, não é? Herdou uma sociedade particularmente religiosa, a relação... Eu acho que essa é uma das virtudes da América contemporânea, ou pelo menos, quer dizer, é bom para eles terem isso. Essa presença, eu já não sou quem. Essa presença, que é aliás uma presença muito evidente na vida social, nas cerimónias sociais, a referência a Deus, embora numa grande liberdade religiosa, está muito presente na sociedade. A Europa, do contrário, está... Já não acredita em nada, não é? Só acredita em si próprio e nas suas vantagens. É o tal egoísmo, a Europa mais equilibrista do que a América. Quando olhamos para as fotografias que ilustram todo este artigo do Instagram, vimos que toda a ilustração é feita de uma forma muito pouco convencional, totalmente diferente do que é verdade. E temos eu gosto muito das ilustrações, sim. Achei que
vêm mesmo a matar em relação aos vários temas. E eu gostava não sei se as pessoas têm aí, mas passá-las só em revista para saber, porque acho que faz parte integrante da leitura deste artigo, olhar a ilustração e dar-lhe diversos significados. Qual os significados que deu a estas fotos? São todas exteriores, curiosamente. Quando uma das referências... Isto não sei se é um exterior, pode ser um interior. Sim, pode ser um interior. Mas está bem, mas tem razão. Diríamos que... Bem, isto não sei, isto pode ser interior. Aí não sabemos. E aqui temos um lado refletido. Sim. Este exterior, aquele exterior. Sim. E vamos acabar com a última foto. Vejo que é o Flat Iron Building em Nova Iorque. São todas exteriores. No entanto, na abertura nós temos uma referência aos quadros da Manchon, que são muito interiores. Se isto fosse ilustrado de uma forma convencional, nós teríamos provavelmente aqui, não é? Os quadros da Manchon. Não, mas aqui, por exemplo, esta imagem, o artigo tem um título que eu dei que são duas perguntas, quer dizer, 2 pontos de interrogação. Quem é, o que é? E esta imagem também é um ponto de interrogação. As pessoas estão de costas do que é que elas estão ali a fazer, o que é que elas estão ali a ver. E não ganham muito porque aquilo está tudo coberto de nuvens, não é? Portanto, estão num ponto relativamente alto. Pois, exato. Quem é? Eu acho que a Europa era a tal fulana e tal, cavalgada pelo Zeus e que fez os filhos e tudo isso, portanto, do mito europeu. Eu acho que ainda, para mim, ainda é a melhor definição da Europa. E depois também é o satélite de Júpiter que o Galileu descobriu. Essas é que são as verdadeiras Europas. As outras são umas utopias. E a Europa ciência é? Pois, quer dizer, quando eu escrevi isto, quer dizer, eu não conseguia definir a Europa nem em termos geográficos continentais, é um bocado difícil. Onde é que para a Europa? Isto, no fundo, é um continente euroasiático, que chamam de promontório da Ásia, que é muito maior. Portanto, a definição geográfica é um bocado difícil de fazer. Por outro lado, a Europa é muito fragmentada, é um continente extremamente recortado, e depois há ilhas, a Grã-Bretanha, a Islândia, e depois há uma parte da Turquia, quer dizer, evidentemente Constantinopla, Istambul, faz parte da herança europeia, mas o resto está, quer dizer, na Ásia Menor, etc. Portanto, não era por aí aqui. Também não era pela religião, porque de facto a ideia da Europa, a gente acha que a matriz, que é fundamentalmente greco-romana, ou até Jerusalém, etc., etc., Médio Oriente, aliás, é muito curioso, porque de facto a Europa não nasce na Europa, a Europa nasce no Mediterrâneo, sob todos os pontos de vista, não é? Mitologicamente, o mito, Creta, etc., isso tudo, Fenícia, tudo isso, e também do ponto de vista criativo. Nascem, portanto, eu não arranjava, digamos assim, nada que fosse específico à Europa. Portanto, depois resolvi ir por outra via. Foi o que é que a Europa fez de diferente em relação à Ásia, em relação às Américas, em relação à África, etc. E aí a primeira coisa, eu para mim, bem, talvez seja a minha formação de ser cientista, acho extraordinário que muito pouca gente pensa nestes termos. A grande criação europeia é, de facto, a ciência e a técnica. Porque, quer dizer, foi uma coisa, a ciência moderna começa no século XVII, não é? E, portanto, temos 300 e tal anos, daqui a pouco 400 anos, de ciência. E se formos ver, quer dizer, as origens das várias ciências, da física, da química, das biologias, por aí em frente, é tudo europeu. Os grandes cientistas são todos europeus. Mas é uma ciência que tem características puramente expectativas, que depois os americanos, depois os asiáticos, não, de modo nenhum. Quer dizer, logo, sei lá, basta falar na máquina a vapor, não é? Quer dizer, eles já não inventaram a máquina a vapor no século XVII em Inglaterra, e depois aquilo generalizou-se, as pessoas até percebiam muito bem como é que aquilo funcionava,
mas quer dizer, sabiam utilizar e aquilo fazia, era uma fonte de energia a partir, ou uma transformação de energia, quer dizer, usando carvão, ou lenha e água, quer dizer, podiam-se pôr máquinas a mexer e, portanto, já não era preciso dar o burro à roda da... E essa capacidade de aplicação da ciência na transformação perdeu-se ultimamente, ou seja, as nossas universidades fazem as universidades americanas, não é? Nós acomodados na nossa especulação, nós Sim. europeus, não é? O exemplo que dava no funcionamento das universidades quando vinha e os americanos a tentarem aplicar, saltar. Eu não acho que os americanos sejam mais virados para as aplicações do que os europeus nas ciências. Quer dizer, o que aconteceu também é que, de facto, os europeus criaram a ciência e os americanos também, os americanos, a América, de facto, a Europa, aquilo que a gente chama o Ocidente, não é? E depois isso é dado ao mundo inteiro, não é? E, portanto, vêm depois os chineses, evidentemente os japoneses, e os indianos, e os sul-americanos, e tudo isso, portanto, todas as pessoas podem beneficiar disso. E, evidentemente, como, sei lá, a China, não é? A população que tem, o desenvolvimento que tem, depois podem, em certos casos, avançar mais rapidamente numa comunidade das áreas, menos noutras áreas. Mas esse é que é o grande facho da Europa e a mim faz-me impressão, quer dizer, ultimamente há algumas coisas boas na União Europeia, no apoio à investigação, porque é errado pensar que, como ouvi muitas vezes dizer no nosso país, nós somos um país pobre, mas a gente não deve fazer investigação fundamental, devemos fazer investigação aplicada, que é essa que dá resultados. Isso é um disparate completo. Não se pode fazer investigação aplicada sem ter investigação fundamental. É como dizer, eu não vou plantar a árvore porque eu não preciso do tronco e das folhas, só quero os frutos. A gente tem que plantar a árvore e aquilo crescer, e no primeiro ano não dá frutos, e no segundo ano também não, e tal, dá umas ramas que a gente pode cortar para enfeitar a casa, etc, etc. Depois dá os frutos e a gente vai colher os frutos. Portanto, aí a parte fundamental, chamada ciências básicas, é muito importante, porque se não tivermos isso, também não temos as outras, a parte das aplicações. E a Europa, a União Europeia, não é, apoiou muito, e até recentemente, e continua a apoiar muito, mas é sempre os mesmos temas e as mesmas coisas, muito virado para as aplicações. Porquê? Porque dizem que isto é muito dinheiro que se gasta e, portanto, as pessoas gostam de ver resultados, não é? Mas para ter os resultados é preciso investir nas coisas básicas. E hoje já há programas europeus em que as pessoas, os cientistas, podem ter ideias malucas e experimentar aquilo. Porque houve, até há tempos relativamente recentes, casos absolutamente parvos. Eu lembro do professor Geoffrey Wilkinson em Inglaterra, isto foi aqui há 30 anos, não foi assim há tanto tempo como isso, não é? Prémio Nobel da Química, não é? Quer dizer, o seu trabalho com determinados compostos que tiveram uma grande, que na altura, isto não serve para nada, mas que hoje são utilizadíssimos em muitas aplicações, os prémios Nobel, mas já no fim da carreira, ou na teoria aos seus 60 anos, mas ainda estava muito ativo, não conseguia dinheiro para a sua investigação, porque, como aquilo era coisas fundamentais, tinha uma ideia que parecia maluca e tal, e então não davam dinheiro. Então, isto reorientou muito a investigação europeia para as aplicações, não é? É que as pessoas, para terem resultados, já não arriscavam, quer dizer, se eu fizer aquilo já sei que vai dar determinados resultados. Portanto, não era um problema interessante para resolver, porque se à partida a gente já sabe que aquilo vai dar um certo resultado, não é um problema interessante. Portanto, houve um certo recuo da Europa em relação aos Estados Unidos também por causa disso. Mas ultimamente... E dos resultados, no fundo? Pois, quer-se ver resultados rapidamente. Isso é outra pecha nossa. Não é? Em relação aos orientais, porque nós queremos ter aquilo que os ingleses chamam uma gratificação instantânea.
não temos paciência para explorar pelos resultados a longo prazo. A gente faz uma coisa que é logo ver o resultado. Isso é uma característica tipicamente europeia que está aqui assim transmitida. Talvez a parte mais original deste artigo tenha a ver com a definição de amor. Sexo universal, amor tipicamente europeu. Um amor que é um amor quase desinteressado, é um amor... É o amor dos trovadores, é o amor dos trovadores, é o amor dos jovens do século XIX, isto de conquista. É um amor que faz sofrer, quer dizer, porque uma parte do amor, quando uma pessoa se apaixona, eu acho que há um grande sofrimento daí. E a gente gosta desse sofrimento, há ali qualquer coisa do masoquismo, e que faz parte. E de facto, quer dizer, isto foi uma coisa que eu aprendi, ou que se formou, digamos, na minha mente, nos últimos 10, 20 anos. E foi através, há uma razão para isso. Nos últimos 20 anos, no Instituto Superior Técnico, em parte também devido à ação da Fundação Oriente, recebeu muitos alunos chineses, não eram de Macau, alunos mesmo da China, que vinham fazer doutoramento, principalmente nas coisas de engenharias civis e tal, ligadas a terremotos e coisas nesse género. E, portanto, havia sempre, bem em Química também, no meu próprio departamento, houve vários estudantes chineses que foram doutorar no Instituto Superior Técnico, com bolsas da Fundação Oriente. E então, o que eu fiz, como os meus pais tinham falecido, e, portanto, eu tinha uma casa grande, e disse lá no técnico, olha, eu posso dar um quarto ou 2 quartos, a fazer um pequeno apartamento, e eles podem ficar lá em casa e tal, não pagam nada e usam aquilo, as coisas por menos. As bolsas também não eram muito grandes e tinham, não sei, 10 anos ou mais. Vários estudantes chineses a residir comigo. E gostei muito daquele convívio, falávamos sobre as coisas mais variadas, não é? E uma delas, lembro-me de ter uma vez uma grande discussão sobre esta história do amor e tal, porque e na literatura sabia, mas chinesa é o mesmo romantismo que nós temos e, de facto, cheguei à conclusão, no formato deles e para alguns textos que eles me deram a ler, e livros, etc., que de facto não era assim. E por isso acho que essa ideia de amor, essa concepção de amor que hoje muita gente de muitas origens, não é? Africanos, etc., amigos e depois também com colegas africanos, etc., e percebi nas conversas que, de facto, é uma criação, eu gosto dessa criação, é uma criação europeia, não é? Não é que seja muito importante, mas que nos distingue da maneira de pensar e de sentir, porque, de facto, é muito difícil, mesmo ainda hoje, quer dizer, nós dialogarmos a nível profundo, digamos, com um oriental. Quer dizer, quando a gente está a falar com uma pessoa que na sua língua original, materna, não tem as palavras sim e não, quer dizer, é toda uma construção diferente. Não é? Eu vi isso no Japão, quando ia ao Japão, não é? Às vezes perguntava na rua, as pessoas não se falavam inglês, em geral, mas mostravam o papel, tinha aquilo nome escrito e perguntava ali se era para ali, naquela direção, que ia para um restaurante. Era muito reducionista dizer assim, olha, não tem isso, não é? Mas dizem, são incapazes de dizer, olha, não sei, não é? Porque até não responder é uma má criação. Que às vezes encorajavam-me a ir naquela direção e era na direção oposta. O mundo já foi eurocêntrico. Como é que se vê a posição da Europa facilmente? Também a China já foi aparentemente mais... É isso que eu ia dizer, não é? Quer dizer, vai passando um bocado de um lado para o outro. Eu não estou otimista em relação à Europa. Estou muito mais otimista em relação aos Estados Unidos e por isso é que eu o artigo daquela maneira.
vejo uma energia e uma confiança, apesar de todos os problemas, não é? Eu estive lá em tudo, umas semanas, agora para daqui a uma semana ou isso. Mas o otimismo do Sr. Obama está bastante dependente do nosso futuro, ou seja, ele próprio começa a estar preocupado com o que se passa na Europa, porque isso quer Com dizer... certeza, com certeza. Mas aquilo é de facto uma grande máquina. E depois há várias coisas, por exemplo, essa história da religião acho que é um fator muito importante na maneira de pensar Deus. Outra coisa que eu acho extraordinária, mesmo no americano, é o valor que eles dão ao trabalho e a alegria que o trabalho proporciona. Foi uma coisa que talvez, graças aos meus pais, não é? Que também foi incutido em mim. Eu gosto muito de trabalhar. Eu não sou capaz de fazer férias sem fazer nada. Gosto de estar a pensar, gosto de fazer coisas. E gosto de fazer as coisas bem feitas. Foi outra coisa que aprendi. Para fazer qualquer coisa só vale a pena fazer bem feito. Se sabes que não tens conhecimentos ou talento para fazer isso, ou se não tens as condições, ou não tens o dinheiro para fazer isso bem feito, então não faças. Faz outra coisa que possas fazer bem feito. E a gente pode fazer bem feito, desde limpar a cozinha, até fazer um bacalhau ao brás, que eu gosto de fazer. E tentar melhorar a receita e tal. Ponho mais azeite, menos azeite, calor, as cebolas mais, ou deixo as cebolas mais branquinhas. E vai experimentando, etc. As coisas devem ser bem feitas. E eu vejo isso muito nos americanos, o gosto do trabalho, o facto das lojas estarem abertas 24 horas por dia, o facto das pessoas trabalharem, mas são os próprios, não é os patrões que mandam, os próprios têm o dono da loja e estão ali todos os dias, 14 horas, por exemplo. Quer dizer, e às vezes pergunto lá, quando vou comprar o jornal e tudo, às vezes à noite, e lá, está lá às 6 da manhã ou 7 da manhã, e depois à noite, se eu for lá às 8 da noite ou às 9, então às vezes, mas por que não vai para casa, etc, etc, porque ainda compram aqui, vendo mais uns roçados, vendo mais umas revistas e tal, se eu não tiver fechado, não faço. Às vezes a valorização do trabalho é também muito cristã. Sim. O puritanismo deles é muito positivo. Bastante. Mas não deve ser compensada pelo valor do lazer, ou seja, quer dizer, o lazer em si mesmo também é uma das coisas boas da civilização europeia. Sim. Que havia, por exemplo, nos países nórdicos, em que há de facto um tempo ao trabalho e um tempo que é de lazer, mas que é também de trabalho. Mas se a pessoa gostar de estar ali e gostar de trabalhar, não precisa de lazer. Mas é um bocadinho limitativo. Ou seja, limitativo da própria participação social. No sentido que, sei lá, o sistema como o sueco ou finlandês, em que eu tenho X tempo para o trabalho, mas tenho também X tempo para me dedicar a tudo aquilo que pode ser bem da sociedade, Sim, mas isso também é lá, quer dizer, há pessoas que fazem esse bem social e tudo isso como trabalho, não é? Por exemplo, a história do voluntariado, a gente vai a um museu, etc, não é? E aquelas pessoas todas que estão ali a atender os turistas e tal, querem ver isto, onde é que isto está, etc, etc, são tudo senhoras e senhores, não é? Em geral, pessoas já reformadas, não é? Que não têm já nada para fazer, estão reformados, os filhos já saíram de casa há muito tempo, etc. E vão para ali para trabalhar, de graça, não é? Como voluntários, para ajudar, que ao mesmo tempo estão a ser úteis à sociedade. Há muito isso não vejo. Vamos fazer uma pergunta que não está aqui, mas como estamos a conversar, e era o tema do encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a Europa. Tem a ver com Portugal. O que é que Portugal ganhou com a formalização da adesão à União Europeia? Ganhou, perdeu? Ganhou muitíssimo. Em muitos aspectos, quer dizer, talvez aquilo que ganhou fosse, em parte, desbaratado, mas ganhou imenso, quer dizer, desde aquelas coisas mais comezinhas, mas que eu aprecio muito no facto de a pessoa poder viajar, etc. E então no espaço Schengen, sem a porcaria dos passaportes e disso tudo, não é? E o nível de vida também subiu
enormemente. E por outro lado, quer dizer, toda esta mistura, portanto, também ganhou, também recebeu gente de fora. Esse contacto com outras maneiras de pensar, com outras maneiras de viver, etc. Que os nossos jovens, sei lá, nas próprias universidades, o programa Erasmus, acho que é muitíssimo bom. É claro que há perigos aí, muitas vezes vejo, mesmo na parte científica, em que eu sempre fui a favor das colaborações, sabe? Toda a minha carreira colaborei com várias universidades. Mas hoje, às vezes, a pessoa... Antigamente viajava-se para poder aprender e colaborar. Agora colabora-se para poder viajar muitas vezes. É o tal egoísmo e a tal... nossa, está muito preocupado com cada um. Cada um está muito preocupado com a sua própria questão. Aquele triângulo que a Bem Lopes está a apontar, Portugal, Europa, África, depois o Brasil, que posição é que acha que nós, neste momento, deveríamos privilegiar? Jogar a todos os tabulares, diversificar, avançar ainda mais, promover ainda mais a Europa. Eu acho que sim, nomeadamente, e a ligação da Europa à América, acho que é fundamental. E também vejo, quer dizer, a América, que é importante, e há alguns indícios nesse sentido, a ligação da América do Norte à América do Sul. A Europa, no seu texto, encontra-se, sobretudo, na descoberta da América e depois na descolonização. Portugal também se constrói uma ida para a África e um regresso na Europa. Neste momento, como é que nós podemos acolher aqueles contingentes africanos que chegam, construindo a mundialização? Eu acho que os ingleses fizeram isso razoavelmente bem, melhor do que nós. Aliás, há uma coisa que me fez imensa impressão. Eu só fui à Índia uma vez. Aí viajei um bocado, fui a Goa, a Índia, etc. Nova Delhi, isso fez-me impressão de uma coisa. Estava em Nova Delhi, lá na grande praça principal e tal, os ministérios e isso tudo. Na praça, uma grande estátua, a Rainha Vitória, que está lá no pé. E depois fui a Goa. E as estátuas estava tudo adiado, até o Camões estava lá no canto do museu, nas reservas do museu, nem sequer estava no museu. Há aqui qualquer coisa está errado, quer dizer, de facto, os ingleses foram muito mais violentos, colonialistas, etc. Eles deixaram qualquer coisa e que eles estão gratos. E nós fizemos uma colonização muito mais grande, e eles não estão tão gratos. Eu não sei se o Gabriel Limitar Ribeiro está por aí na assistência, que possa colocar duas outras questões neste tema que ele trata tão bem, que é porque é que de facto surgiu uma mentalidade, digamos, quase portuguesa, de alguma elite africana e que depois tem dificuldade a aproximação. Não sei se foi resultado da guerra colonial, não é? Não se deu as colónias, não preparou a independência, etc. E talvez seja uma ferida ainda muito recente, ainda não se deu. Acho que os ingleses foram muito mais inteligentes na descolonização, mas mesmo assim faz uma impressão. Eu acho que passava agora a assistência para pegar a conversa. Filomena Mónica. Eu só queria, antes de terminar, fazer só mais uma observação. Em relação aos comentários iniciais do António Calvete, eu gosto muito desta revista, sinto muito orgulhoso de ter tido a oportunidade de colaborar nela. Acho que é das coisas que eu me orgulho mais, e que acho que isto é magnífico. E
e tenho os 3 números, não é, já na minha mesa de cabeceira, porque gosto de ler e voltar a ler as coisas. Não é? Eu nunca me adormeço sem ler, não faz deitar mais. 11 como às 3 da manhã, às 4 da manhã, eu tenho de ler durante uma meia hora, uma hora antes de dormir. E, em geral, aquilo que leio é isto, e vejo as estatísticas e comparo, etc. É uma revista que me estimula a pensar. E são raras os objetos, as listas. E eu garanto que em cada parágrafo do seu texto há muitas pontinhas que ficam, muitas pontinhas soltas. Não, mas está Muitas pontinhas. Como sabe, ontem fui eleito maio de Nova Iorque. Não soube nada mesmo. Então, não sou nada a dar tiros. Deve ter o interruptor, já está. Esse é. Já Eu fiquei todo entusiasmado com esta história do Meia, do Bill Biaggi. Nem vale a pena dizer quanto eu aprecio os Estados Unidos, quanto eu agora percebo melhor a componente europeia dos Estados Unidos, por acaso. Mário Mesquita, da Fundação Luso-Americana, convidou-me para estudar na família dos Açores, que são os Darwins, que é uma das grandes famílias da Marinha Mercante, e tinha uma base no Faial. E ao estudar a família, eu percebi que a família era amigo de Jefferson, fazia parte da... Eu tenho muitos amigos portugueses. Eu vou-te mandar o livro, os Está Darwins. bem. É muito interessante ver como eles saíram, eles são descendentes do poeta protestante Henri d'Aubigné. O nome original é francês, é Henri d'Aubigné, de Madame Maintenon. E depois acabaram por ir para a Inglaterra, transformaram em Dublin e através da Inglaterra foram para os Estados Unidos, ainda antes da independência. Sim, sim. Portanto, eu depois, por apetite, comecei a ler vários livros sobre a independência americana, ou a pré-independência americana, e o que é que aquela gente pensava, e de facto sou europeu. A cultura da Revolução é totalmente inglesa. Dito este parênteses, portanto, dito quanto eu gosto dos Estados Unidos, a primeira vez, depois agora da eleição que fui aos Estados Unidos, foi em 78, 77, 78. Logo que acabei a tese, dei um prémio em Europa e disse para os Estados Unidos, porque tenho certeza Harvard não vai deixar a oportunidade de me contratar para ir ensinar. Infelizmente, isso não sucedeu, mas, como sabes, 77, 78 foi o Grupo de Nobel de Nova Iorque. E eu fiquei impressionadíssima com a desigualdade social. E as generalizações são difíceis. E dizer que todas as gente faz, eu também faço. Mas dizer que os europeus são egoístas e que os americanos não o são, eu não aceito isso por causa da desigualdade social crescente nos últimos 10 anos. E a visão chocante que é para alguém que vem da Europa. Eu estive em Boston, exatamente para lançar esse livro sobre o Estado, não é? Em fevereiro, quando foi o grande levante. E eu vou sempre às bibliotecas, sei onde for. Eu já tinha estado na Biblioteca Central de Boston. E durante o dia, nos corredores da Biblioteca Pública, estavam muitos mendigos. E eu pensei, que horror, mas isto é horrível, estão aqui mendigos. Depois pensei, não, afinal, é melhor estarem aqui do que lá fora. Isto não foi. É verdade que há uma maneira de tradição. Não deixava, exatamente. Eu sei, por isso é que eu digo que é complicado. Mas a desigualdade social, como tu sabes, está a aumentar muitíssimo. E os milionários estão muito mais ricos e o fluxo entre os ricos e os pobres está a aumentar. E coisas que a Europa não suportaria, os Estados Unidos olham com alguma indiferença. Por exemplo, a concepção dos losers é muito diferente dos que perdem, dos losers. Sim. A concepção de que os pobres são pobres devido a qualquer deficiência inerente a eles próprios. Choca. E, portanto, a América é isto que tu disseste, mais isto que eu estou a dizer, que é uma indiferença em relação a causas sociais da pobreza. Nem toda a gente é pobre, é boa ou estúpida ou que não faz nada. Eu vejo, mesmo assim, indícios de grandes melhoramentos aí. Choca-me muito também as desigualdades sociais na Europa, nomeadamente em Portugal, em que a coisa está, o gap está a aumentar. Portanto, temos o welfare state. Eu não sei se as pessoas que andam a dormir nas ruas, quer dizer, e a morrer,
se beneficiam alguma coisa do welfare state. Da última vez que estive em Paris, que foi há meia dúzia de meses, à porta do hotel montavam-se tendas que eu não percebia o que era aquilo, era dos sem-abrigo, não é? Era ali no Châtelet, aquele jardinzinho era um bocado mais abrigado de trânsito e de ventos e isso tudo, que tem edifícios entre forma quase uma praceta, e estavam mas, por exemplo, falaste no Bill Biaggi, aqui está, que foi eleito agora a meia de presidente da Câmara de Nova Iorque. Nova Iorque é uma cidade, há bocado estávamos a falar nisso, que é, eu não sei exatamente, mas deve ser 70% democrata, 30% republicano. No entanto, nos últimos 20 e tal anos, o presidente da Câmara tem sido sempre republicano. De facto, o povo tem uma certa sabedoria. E houve muita coisa que melhorou, quer dizer, é uma cidade muito mais segura. Eu sinto que posso sair às 3 da manhã por qualquer lado e sinto mais segura do que em Lisboa às 3 da tarde. É verdade. É sentido. E pode ser tudo bem. Etc, etc. Os ricos tinham fugido depois do 11 de setembro, não é? Porque achavam que Nova Iorque era uma cidade demasiado perigosa para atentados e essa coisa toda, e entretanto, regressaram. E do ponto de vista urbano e paisagístico, quer dizer, é uma cidade onde eu vou, se eu estiver um mês sem lá ir, quando vou um mês depois, noto diferenças para melhor. Quer dizer, basta, sei lá, as pessoas que andam de cadeira de rodas podem fazer uma vida normal, todos os autocarros estão preparados para cadeira de rodas. Mas só acabar a coisinha. Elegem o Bill Biaggi. Quem é o Bill Biaggi? É um democrata, é um filho de imigrantes italianos, como se pode ver pelo nome, que casou com uma lésbica preta, que é uma grande poeta, quem tem 2 filhos, com o menino com o afro-hair todo, fantástico, não é? Parece que a família toda, que passou a lua de mel na Cuba do Fidel Castro, foi ter com os sandinistas a dar o seu apoio quando tinha 20 e tal anos. Isto na América é dizer que ele apoiou o Fidel Castro, apoiou, passou, teve, lá, lua de mel com a sua mulher. Depois, os sandinistas e fotografado lá com aquela malta toda, não é? Isso é pior que ser comunista, não é? E, no entanto, ele é eleito meia. Porquê? Porque o povo sente que é a altura, estão resolvidos certos problemas, agora é a altura também de resolver outros. Mas o meia anterior, por exemplo, o Bloomberg, que foi, acho que eu, meia excepcional, acho que é o terceiro homem mais rico da América, não é? Mas que vai para a Câmara Municipal metropolitana, não é? Sem seguranças. Que era para ver como é que as coisas funcionam, não é? E que todos os anos o seu bolso dava milhões de dólares para causas sociais e para abrigos e para coisas dessas. Eu gostava de ver, por exemplo, alguns políticos portugueses fazer coisas. As coisas estão lá, mudam e vão mudando. Não é? E lá, as desigualdades ainda são enormes e depois há toda aquela coisa que a gente não percebe muito, que é eles não querem que o governo se intrometa em nada. Porque está no ADN da própria América. Os americanos eram, no início, não é? Antes da independência, eram patriotas e tal, respeitavam, gostavam do rei, e continuavam com o rei e tal. O que é que disputou aquilo tudo? Na história do Tea Party não admitiam que o Parlamento em Inglaterra passasse leis que se aplicassem lá na colónia, quando a colónia não estava representada no Parlamento inglês. Ainda assim ser pobre não é melhor ser pobre na Europa? Conforme o ciclo da Europa, acho que sim. Eu penso que havíamos de mudar a ver. Não devíamos rever na questão científica, os americanos não os ultrapassaram aí já, nomeadamente com a imigração dos cientistas europeus da Segunda Guerra. Judeu. A minha área de especialidade já foi no final do século XIX.
e depois nas outras, as que têm finalidade. E não são só os europeus, os chineses que foram para lá, e os indianos, etc, etc, não é? Mas eu não faço distinção entre a Europa e a América. São os atos presentes na reunião. Eu confesso que eu vivi há 3 anos. Sou filósofo. É uma técnica chinesa. Vivi há 3 anos e vai ensinar no City University e naturalmente essa diferença eu sempre achei aquilo meu nome. Apesar de grande parte da imigração, grande parte da polícia, que é irlandeses, grande parte da imigração para Nova Iorque foi feita por alemães. Quanto a fazer a minha opinião sobre a minha terra, realmente eu acho que é uma terra pequenina, sempre foi uma terra de saloia, que tem gente que se distingue por não ser, mas naturalmente não faz um tratado como o Dr. Topsius sobre a expressão fisionómica dos lagartos, sobre a expressão fisionómica dos lagartos que fazia o Dr. Topsius. O que é que vai saber ao ser? O Dr. Topsius é uma personagem caricata. Não é a pergunta. Não, a pergunta é que a minha opinião é feita, só pode ser feita se eu conhecer de facto a Europa. E a maior parte que aqui estão não conhece. Ainda ontem, à saída da minha casa, estava uma jovem com o marido, acho eu, e que vinha ali da zona da Lituânia. E a senhora falaram sobre aquelas línguas ali do Báltico. E é evidente, por exemplo, a Lituânia tem uma ligação com a Rússia. E ela era uma, eu chamei-lhe de Letona, mas ela era uma letã, chama-se letã, pois. E essa é uma língua mais parecida com a alemã. A minha formação é alemã, é inglesa, é francesa, é italiana. Portanto, como sou filólogo clássico, também é grega e também é latina. De qualquer maneira, no que diz respeito a Portugal nunca foi um país que se distinguisse pelas suas grandes aventuras económicas. Sempre teve nojo ao dinheiro, sempre teve dificuldades com a ciência. O Marquês de Pombal é que voltou a instituir a anatomia em Portugal, o que significa que nós estamos muito atrasados, ao passo que os chineses já estavam no Índico, conjuntos, até 1435, quando o problema, qual é feita a minha opinião? A opinião é aquilo que se sente na tela e aquilo que se vê pelo cérebro. Bom, eu acho que se não temos mais nenhuma pergunta da Assembleia, eu vou perguntar a última coisa, que é o que é que eu devia ter perguntado que não perguntei? O que é que podia ter perguntado sobre a Europa que não perguntei? Sobre aquilo que pensa, sobre aquilo que provavelmente, se calhar até... olha bem aqui. Falámos pouco sobre democracia, por exemplo, que eu acho que é outra grande dádiva europeia, tão importante como a ciência. E dos defeitos da democracia. E também na democracia nós já fomos piores. Nós, quer dizer, europeus. Nós europeus já fomos piores. Não, acho que não, que apesar de tudo, que o saldo que é positivo, quer dizer. Estava a pensar, por exemplo, em Berlusconi. Ou estava a pensar... Sim, mas quer dizer, talvez há uns países que andam um bocado para trás, mas entretanto outros andam para a frente. Hoje, numa conversa que foi publicada no I, contava uma história de um personagem numa peça que depois tem tentado salvar um médico que tentou salvar uma comunidade. Pois é, o inimigo do povo do Ibsen, não é? Portanto, que é uma peça que eu sempre gostei de várias vezes, e a última vez até foi o ano passado, em Inglaterra. O inimigo do povo. E que é o inimigo do povo? Portanto, uma cidade, província,
lá na Escandinávia, que vive fundamentalmente do turismo e das termas e tal, e é bastante rica, bastante desenvolvida. E o médico descobre que as águas estão completamente inquinadas, com uma data de bactérias, etc. É preciso fazer um saneamento básico. E ainda por cima o irmão dele é o presidente da Câmara. E portanto vai ter com o irmão e tal, e todos os jornalistas e tal, você é o Salvador e tal, veja lá, já bem sabia, e tal, podíamos arranjar aqui uma epidemia que matava metade das pessoas, etc. É preciso fazer obras e tal, temos que fechar as termas, e as obras são grandes e são caras, é preciso arranjar dinheiro e fechar as termas durante um ano ou mais, etc. Descobre-se de onde é que vem a contaminação. E aos poucos, evidentemente, que a população se revolta contra aquilo. Claro que o Presidente é bom, não se pode espalhar a notícia, porque senão os turistas este ano já não vêm, etc. E ele acaba, de facto, como o inimigo do povo. O último ato é uma sessão na Câmara em que ele é absolutamente cilindrado por todos os vereadores e pela população que está ali, etc. E fica perfeitamente isolado. E então, na dada altura, quer dizer, aquilo é aprovado democraticamente, uma moção, etc. E ele é praticamente chutado da terra e vai continuar tudo como está, vamos fazer portaria. Ele tem uma frase, quando ele é democracia, etc. em ação, que dificulta sempre, que ele diz, a democracia é a maioria a votar egoisticamente. E esse acho que é, digamos, o calcanhar daqueles das democracias na atualidade. Porque durante muito tempo eu acho nas democracias que não era assim. As pessoas muitas vezes votavam de uma maneira generosa. Que achavam que era bom para a comunidade, para o país, para a universidade. E eu vejo que eu ainda me lembro quando se tomavam decisões nas universidades, agora, puxando um bocado o assunto à minha profissão, em que o bem da universidade é que era importante. E hoje não, cada um está a tentar ver. Eu há bocado também contei um caso concreto da minha própria universidade. Uma grande, não vou dizer nomes, nem nada, nem qual é o departamento, mas já num determinado centro de investigação há uma rivalidade tremenda, pessoas que não se entendem, etc. E assim partilhavam um grande projeto de investigação e, portanto, financiado pela União Europeia. Quer dizer, como não dizem mal uns dos outros, quer dizer, e querem até acabar com o projeto, destruir o projeto. Eu lembrei-me logo, e até contei a história, não é? Quando eu fui para Cornell, ia num departamento em Portugal, tinha 100 e tal professores, e fui para Cornell, um departamento idêntico com 15 professores. Isto é para mostrar também como é que a democracia funciona no nosso país. E havia dois deles, um deles era um amigo meu, que me havia convidado e tudo isso, que não se falavam. Depois percebendo, eu tive grandes diferenças e tal, não se falavam. Haviam lá reuniões, cada um falava a sua coisa, mas não se falavam, começavam um pelo outro. Passado 3 ou 4 anos, esse meu amigo é candidato a Dean da universidade. E o lugar de Dean das engenharias todas é o segundo mais importante da universidade. Tem imenso poder porque são os departamentos todos de engenharia. É muito melhor até que ser presidente do Instituto Superior. Bem, e vejo, então, a reunião das faculdades todas, dos professores todas aquelas coisas, e cada um ia falar e tal, apoiar este, apoiar aquele, a dizer que é que isto era melhor que o outro, e levanta-se o inimigo deste e faz-lhe um elogio tremendo. E eu fiquei, quer dizer, português e daqui e tal, destas guerrilhas todas e destas invejas, fiquei até admirado com aquilo. Depois, no dia seguinte, ou isso, fui falar com ele e disse, quer dizer, eu não percebo isto, quer dizer, não, vocês que não se dão, quer dizer, diz o pior possível e tal, etc, e agora vai dizer, mas o que é que eu devia fazer? Ele é o melhor candidato, e o que eu quero é que a universidade seja bem governada. Isto para mim, quer dizer, não funcionar.
Agora penso que terão ficado imensas perguntas que depois na leitura surgirão. Seguramente eu agradeço muito ter tido a oportunidade de colocar pelo menos algumas das minhas. Agradeço imenso também à Fundação Francisco Manuel dos Santos pelo facto de me ter convidado para estar aqui.